Fala, fera! Nossa terceira semana hoje vai falar sobre um tema que já apareceu muitas vezes na prova. Qual é esse tema? Atrito. Muita atenção. Superfícies em contato, por mais que elas pareçam lisas, tem sempre reentrâncias, protuberâncias, buraquinhos. E aí, esses intervalos de matéria, esses buraquinhos, permitem que um corpo, ao comprimir o outro, penetre. E aí, quando você tem essa penetração de um corpo no outro, tentar deslocá-los faz com que surjam forças nesses pequenos contatos. E essa força é chamada de força de atrito. A força de atrito ela pode ser dita estática e cinética, mas cuidado! Estático não é porque os corpos estão parados, e sim porque os corpos não escorregam um sobre o outro. Eu posso estar caminhando e em movimento o atrito no meu pé ser estático. Por quê? Porque meu pé não desliza. Então, ao invés de pensar movimento, lembre da palavra escorregamento. Se os corpos em contato não escorregam, o atrito é estático. Se os corpos em contato escorregam, o atrito é cinético, que também pode ser chamado de atrito dinâmico. E agora, muita atenção às características de cada um. Quando o atrito é estático, o seu valor é variável, vai de 0 até um valor máximo que acontece quando o corpo está prestes a escorregar, que chamamos de iminência de movimento. O atrito máximo é dado pela expressão μ vezes N, onde μ é o coeficiente de atrito estático e N é o módulo da força de compressão normal. Ou seja, quanto mais comprimido um corpo sobre o outro, quanto mais eu empurro um corpo sobre o outro, mais difícil é que eles escorreguem entre si. Tranquilo? O tipo de material também influencia. Você pegar, por exemplo, um bloco de gelo sobre uma superfície metálica, ele vai escorregar facinho. Já se você pegar borracha sobre madeira, vai ser mais difícil. Quando a gente vai falar de atrito cinético, que é o atrito com escorregamento, muita atenção. O atrito cinético é constante, ou seja, o valor da força de atrito não muda, independente da força que eu apliquei no corpo. Agora, o valor dela é determinado com a mesma fórmula que a gente viu agora, μ vezes N. Só que esse μ agora é um coeficiente de atrito cinético. Em geral, o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático. É por isso que é melhor para parar um corpo que ele não escorregue. E aí, uma aplicação que já foi cobrada no Enem mais de uma vez é o sistema de freios ABS, onde um sistema eletrônico permite que a roda seja parada sem travar. Mas tem outras aplicações. Bora ver na forma de questões? Então, tranquilo, acompanha aí, já deixa o like que esse vídeo merece. Você vai aprender física, eu garanto. Alguns motoristas que andam em estradas de barro costumam carregar sacos de areia na carroceria de seus veículos para evitar que as rodas patinem na pista molhada. Esse procedimento... Ora, fera, quando você aumenta a carga no veículo, a força de atração gravitacional sobre o corpo aumenta. Como o corpo está em contato com o solo, ele vai comprimir o solo com uma força normal maior. Ora, como a força de atrito entre o solo e o pneu depende do coeficiente de atrito e da normal, se eu aumento a compressão normal para o mesmo tipo de contato, necessariamente eu aumento a força de atrito e com isso o tracionamento do veículo fica melhorado e dificulta o atolamento. Então, ao aumentar a carga sobre o veículo, eu vou fazer um aumento na força de atrito entre a pista e os pneus. Qual é a alternativa que diz isso? A letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Olha aí, fera.
A figura abaixo representa um automóvel em movimento retilíneo e acelerado. Atenção, fera, acelerado, da esquerda para a direita. Os vetores desenhados junto às rodas representam os sentidos da força de atrito que é exercida pelo chão. Fique esperto, fera, fique esperta, fera. Lembra que na roda de tração, o sentido da força de atrito é o sentido do movimento acelerado. Então, neste caso, a força de atrito na roda de tração tem que estar apontando da esquerda para a direita. Aí ficou fácil, fera. É só bater o olho na figura e você já descobre que a roda traseira é que é a roda de tração. Tranquilo? Aí ele diz, sendo assim, pode-se afirmar que o automóvel... Ora, fera, pode-se afirmar que o automóvel tem tração na roda traseira apenas. Olhe para a figura, identifique o sentido do movimento acelerado e aí você já sabe, a roda de tração sofre do solo um atrito com o mesmo sentido da aceleração do movimento. Tranquilo, fera? A alternativa correta, letra A. A de aprovação, fera. O gráfico abaixo representa esquematicamente a variação da velocidade vertical de um paraquedista, que no instante t igual a 0, salta de um avião com velocidade inicial v1 maior que 0. A respeito deste movimento, indique qual das alternativas abaixo é falsa. Bora dar uma olhada, mas por favor, dê muita atenção ao fato de que ele quer saber qual é a alternativa falsa, qual é a alternativa errada. Não é nem você não vai encontrar esse tipo de problema, mas se você estiver fazendo algum vestibular tradicional, por exemplo, FUVEST, Unicamp, UERJ ou outros, você pode encontrar alguma questão que peça para você dizer o que está errado. Então, muito cuidado com isso, porque você vai ter 4 alternativas corretas e só uma errada. A gente vai ter que analisar item por item. No item A, diz que no intervalo de 0 até T1, o paraquedas cai com aceleração constante. Se você olhar o gráfico até T1, veja que o gráfico tem esse comportamento aqui. Crescimento linear da velocidade. A velocidade aumenta proporcionalmente com o tempo. Ora, isso significa também que a variação de velocidade é proporcional ao intervalo de tempo. Quando a variação da velocidade é proporcional ao intervalo de tempo, a gente já sabe que a aceleração aqui no cantinho, olha só, é constante. Então, sim, a aceleração entre 0 e 1 é uma aceleração constante. Isso está verdadeiro. No 2, ele diz que no intervalo que começa em T1 e vai até T2, entre T1 e T2, o paraquedas sofre uma desaceleração variável. Ora, a velocidade é positiva e está aqui em cima, ó, no começo, e no final está aqui embaixo. A velocidade foi sempre positiva, mas ela diminuiu. Isso significa que ele sofreu uma aceleração contrária ao sentido da velocidade. Ele sofreu uma desaceleração, ok? Só que não é constante porque o gráfico que aparece aqui é uma curva. Diferente no trecho entre 0 e 1, que eu tenho uma linha reta caracterizando a aceleração constante, como aqui eu tenho uma curva, isso aqui caracteriza uma aceleração que não é constante. Então eu tenho uma desaceleração que é variável. Tá ok o que diz o número 2. No número 3 diz que no intervalo entre T2 e T3, o paraquedas cai com aceleração nula. Quando você olha para a figura aqui no 2 e aqui no 3, você vai ter um trecho assim, ó, paralelo ao eixo do tempo. Isso quer dizer que a variação de velocidade é igual a 0. E sempre que a variação de velocidade é igual a 0, isso indica que a aceleração é constante e nula.
Então, entre T2 e T3, a aceleração é nula. Está correto. Na letra D, ele diz: o paraquedas deve ter permanecido aberto apenas entre T1 e T2. Ora, na hora que eu abro o paraquedas, o que acontece é que eu aumento rapidamente, bruscamente, a força de resistência do ar. Por conta disso, o corpo sofre uma desaceleração. Só que, à medida que ele vai caindo, ele vai sofrendo uma desaceleração até que a força de resistência e a força-peso se equilibrem e a aceleração passe a ser nula. Então, nesse trecho, a força resultante não era nula, nesse trecho, a força resultante é nula. Nesse trecho, o paraquedas está aberto e nesse trecho, o paraquedas também está aberto. Porque se o paraquedas não estivesse aberto, ele começaria a cair de forma acelerada. Se a aceleração é nula, é porque existe a força-peso puxando e a força de resistência do ar no sentido oposto à força-peso. Então, o paraquedas está aberto entre T1 e T2, mas também está aberto entre T2 e T3. Então, a alternativa errada é a da letra D, D de detona fera. Esse é seu ano.